Oi gente, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos falar sobre um nutriente bastante versátil. Estou falando delas, as proteínas. Esse vídeo será dividido em dois, essa é a primeira parte, porque o conteúdo é um pouco extenso e eu não quero que as coisas fiquem cansativas para vocês. Mas antes da gente dar o start nisso, aquele nosso ritual mais que padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. Quimicamente, nós podemos dizer que as proteínas são polímeros. E aí você para e pensa, eu acompanho os vídeos do canal, essa palavra já me apareceu antes. E de fato você tem razão. Quando nós falamos de carboidratos, mais precisamente dos polissacarídeos, nós dissemos que eles também são polímeros formados por unidades de monossacarídeos. Ou seja, os polissacarídeos são polímeros formados por monômeros de açúcares simples, conhecidos como monossacarídeos. Aqui para as proteínas que foram descobertas no século XIX, nós temos uma situação muito parecida. Elas são polímeros de monômeros conhecidos como aminoácidos. E aí vem aquela aulinha química básica. Apesar de que, quando nós falamos aminoácidos, a gente já consegue ter um pouquinho de uma ideia do que estamos falando. Bem, o aminoácido ele é uma molécula que mistura mais uma vez duas funções. A primeira, o ácido carboxílico, que nós já vimos quando falamos dos lipídios. A segunda, o amino ou a amina, que é um NH2, nitrogênio e hidrogênio, ligado ao carbono. Mas não é qualquer carbono. Aqui no caso, nós temos um carbono que nós conhecemos como carbono alfa, e é ele que vai fazer a mágica. Todo aminoácido é formado por um carbono alfa que liga o grupamento carboxila, liga o grupamento amina e liga um radical. Ou seja, ele é o cruzamento, ele é a encruzilhada molecular do aminoácido. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente o radical. E aí a gente pode ter vários tipos de acordo com o radical ligado ao carbono alfa. Em nenhum momento a gente vai mexer nem na amina, nem na carboxila. Os radicais geralmente são formados por os elementos basicões da química orgânica, hidrogênio, carbono e oxigênio. Mas a gente pode ter aí o elemento enxofre presente em alguns radicais, o que torna isso muito importante para algumas interações que nós veremos ainda nesse vídeo. Guarda que está chegando. Para dar um exemplo bom, eu trouxe aí para vocês o aminoácido conhecido como fenilalanina. Esse aminoácido ele tem aí perfeitamente visível o grupamento amina, o grupamento carboxila, os dois ligados no carbono alfa e nesse mesmo carbono o radical, que para a fenilalanina é formado por um carbono ligado a dois hidrogênios e a um anel benzênico, que é justamente essa representação hexagonal com um círculo dentro. Isso significa que nessa representação eu tenho 6 carbonos que ficam alternando entre si as ligações duplas. E esse movimento faz com que a gente represente o anel benzênico desta forma. Nós temos conhecidos 20 tipos de aminoácidos. Nossas proteínas, todas elas derivam desses 20 tipos. E eles são classificados em dois grupos. O grupo dos aminoácidos essenciais, que são aqueles que nós não conseguimos produzir e precisamos obter na dieta, e os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o nosso organismo consegue produzir.
Para vocês terem uma ideia de quem eu estou falando, vamos dar nome aos bois. Eu vou até pedir a licença para consultar a minha colinha para não esquecer de nenhum deles, tá bom? Então vamos lá. Os aminoácidos essenciais são a fenilalanina, que eu acabei de apresentar para vocês, a valina, o triptofano, a treonina, a lisina, a leucina, a isoleucina e a metionina. Os aminoácidos não essenciais, aqueles que a gente consegue produzir no nosso corpo, são a glicina, a alanina, a serina, a cisteína, a tirosina, o aspartato, também conhecido como ácido aspartico, o glutamato, também conhecido como ácido glutâmico, a arginina, a histidina, a asparagina, a glutamina e, por fim, a prolina. Mesmo sendo esses aminoácidos não essenciais, ou seja, produzidos pelo nosso organismo, isso não significa que nós também não podemos obtê-los pela dieta. Então, essa fonte também é válida para os aminoácidos não essenciais. E aí vem a mágica, que é justamente o que liga um aminoácido no outro. Quando a gente falou dos polissacarídeos e eu trouxe para vocês a diferença entre amido, glicogênio e celulose, eu falei que a diferença estava no tipo de ligação que as moléculas de glicose que formavam essas macromoléculas faziam. Os tipos de ligação definiriam que açúcar, que polissacarídeo eu teria. No caso das proteínas, isso não funciona. Toda ligação entre aminoácidos é exatamente a mesma. E a gente chama essa ligação de ligação peptídica. O que vai diferenciar uma proteína da outra é justamente a sequência de aminoácidos que eu tenho e, é claro, o número de aminoácidos que eu tenho nessa proteína, que pode ser dezenas e pode ser também milhares. Para que vocês possam entender o que é uma ligação peptídica, eu vou explicar e depois eu vou mostrar. Explicando, nós vamos ter o nitrogênio, o grupamento amina de um aminoácido, perdendo um hidrogênio. Outro aminoácido vai ter a perda de uma hidroxila do seu grupamento carboxila. OH- mais H- dá H2O, então teremos aí a formação de uma molécula de água. O nitrogênio que perdeu seu hidrogênio lá no grupamento amina está precisando fazer mais uma ligação para completar a sua teoria do octeto. A carboxila, o carbono dessa carboxila que perdeu o seu OH, está precisando fazer uma ligação para completar a sua teoria do octeto. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Então a gente vai ligar esse nitrogênio de um aminoácido com o carbono da carboxila de outro aminoácido, e essa ligação a gente chama de ligação peptídica. Para vocês entenderem, está aí a imagem. Eu tenho a fenilalanina, que tem a carboxila, que tem o grupamento carboxila, perdendo o seu OH. E eu tenho a cisteína, prestem muita atenção que esse é um aminoácido que tem enxofre na composição, perdendo o seu hidrogênio do grupamento amina. Vamos então unir o carbono da carboxila com o nitrogênio do grupamento amina e unimos dessa maneira os dois aminoácidos, formando uma ligação peptídica. E como eu falei para vocês, uma proteína pode ser formada por dezenas até milhares de aminoácidos. E é justamente aí que vem essa variedade. Uma proteína vai ser diferente de acordo com a sua sequência. E aí, vamos pegar um exemplo muito simples para que vocês possam ter ideia da variedade dessas moléculas. Vamos supor que eu tenha uma proteína com 10 aminoácidos, ou seja, 10 encaixezinhos que eu posso colocar. Cada um desses encaixes pode ter qualquer um dos 20 aminoácidos disponíveis.
Inclusive, eles podem se repetir. Se eu for calcular isso matematicamente, eu vou ter exatamente esse cenário, que é 20 elevado à 10ª potência. Isso significa que eu vou multiplicar o número 20 10 vezes. E terei esse número aí de possibilidades diferentes que eu mesmo não consigo pronunciar. Passou do bilhão, eu já nem sei como é que diz. Matemática não é muito meu forte, mas a gente pode perceber que só nessa pequena cadeia de 10 aminoácidos eu posso ter uma quantidade infinita de proteínas que eu posso originar. Ou seja, quando eu falo da versatilidade desses nutrientes, eu não estou brincando. Um aminoácido mudado na cadeia é uma nova proteína, e isso é muito importante para a biologia e vai fazer muito sentido quando nós falarmos de genética. Bem, acontece que, a exemplo do que nós temos com os carboidratos, que nós temos lá os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, eu tenho aqui com as proteínas a mesma coisa, só que não são sacarídeos, são peptídeos. Então, quando eu falo peptídeo, eu falo basicamente de uma unidade de aminoácido. Quando eu falo dipeptídeo, são 2 unidades. Oligopeptídeos, poucas unidades de aminoácido. Polipeptídeos, que aí realmente a gente configura uma proteína, muitas unidades de aminoácidos. E essas unidades, quando a gente tem a cadeia de proteína formada, elas adquirem uma conformação espacial. E é aí que eu tenho a estrutura das proteínas. Algo que é bastante importante da gente entender. Eu vou chamar de estrutura primária a cadeia linear dos aminoácidos. Então eu tenho lá elas bonitinhas, a todos os aminoácidos enfileiradinhos, bonitinhas numa estrutura linear, como se fosse uma linha simples que eu estico. Isso é o que eu vou denominar estrutura primária. Geralmente essa estrutura não tem funcionalidade, só que ela tem algo importante. Essa sequência de aminoácidos que apresenta-se na estrutura primária, ela marca regiões da molécula que podem apresentar interações entre si. E essas interações, elas são importantíssimas para a formação das próximas estruturas. Claro, se a primeira é a primária, depois eu terei a secundária. E a estrutura secundária, ela parece, para vocês é um pouco difícil falar, porque hoje os telefones são sem fio, mas para alguém da minha idade, falar que parece um fio de telefone, que é enroladinho, era fácil de visualizar. Mas a gente pode falar que ele parece um espiral de caderno. Acho que assim a gente consegue ter um pouquinho mais de noção do que eu estou falando. Esse espiral de caderno, que é formado a partir da estrutura primária, vem porque algumas cargas diferentes em regiões próximas das proteínas fazem com que aminoácidos que não sejam vizinhos formem pontes de hidrogênio e algumas interações iônicas formando esse espiral. E esse espiral é justamente o que eu chamo de estrutura secundária. Só que é claro que quando eu faço esse espiral, a gente vai encontrar algumas proximidades que na estrutura primária não existiam. Por quê? Porque a molécula ficou mais juntinha. Então, regiões que antigamente estavam distantes, agora estão mais próximas. E aí eu vou ter de novo interações iônicas, eu vou ter de novo a presença de pontes de hidrogênio, mas eu terei também algo fundamental, que são as pontes de sulfeto. E é nesse momento que aquela fala lá do começo do vídeo que eu disse, é importante saber que existem aminoácidos com composição de enxofre, é agora que essa fala faz sentido. E aí, unidos pelas pontes de hidrogênio, pelas interações iônicas e pelas pontes de sulfeto, eu terei praticamente um novelo.
como se eu pegasse uma linha e enrolasse ela e fizesse esse movimento até virar um novelinho. Esse novelinho é o que eu vou chamar de estrutura terciária. Existe ainda uma outra estrutura que eu vou conhecer como estrutura quaternária. E essa estrutura, ela vem justamente da união de estruturas terciárias. Algumas vezes a gente pode encontrar alguns elementos químicos, alguns íons que acabam tendo afinidade por regiões das moléculas das estruturas terciárias e podem então unir uma à outra. E essa união de duas ou mais estruturas terciárias é o que eu conheço como estrutura quaternária. Falando assim em seguido, às vezes até parece um pouco difícil de observar, de imaginar. Mas é claro, eu trouxe uma imagem para vocês, então vocês conseguem observar aí facilmente as 4 estruturas. A primária, que é basicamente a sequência de aminoácidos de forma linear. A secundária, unida por pontes de hidrogênio, formando o espiral. A terciária, que forma o novelinho, formando aí, mantido por pontes de hidrogênio, por interações iônicas e por pontes de sulfeto. E por fim, a quaternária, que é a união de estruturas terciárias, geralmente intermediada por um íon, tá? Aí no caso, eu estou intermediando com ferro, porque esse é o exemplo clássico da hemoglobina, uma proteína quaternária que é responsável pelo nosso transporte de oxigênio no sangue, tá bom? As estruturas espaciais, elas são muito funcionais, principalmente a terciária e a quaternária. Porém, elas não são insolúveis, elas não são indestrutíveis. Alguns fatores físico-químicos podem destruir a sua estrutura espacial, podem reverter a estrutura espacial de uma proteína a uma estrutura primária novamente. Às vezes isso chega a ser irreversível. 2 desses fatores físico-químicos que nós podemos citar, que fazem mais sentido para a gente, são o pH, então alterações muito grandes de pH, ou para mais alcalino ou para mais ácido, isso vai depender de cada proteína, e também a temperatura. Dificilmente a gente vai ver a temperatura de uma proteína, a estrutura de uma proteína se manter acima dos 42 graus. E se você não associou isso ainda, eu vou fazer essa associação por você. Quando nós chegamos a 42 graus, as proteínas desnaturam. Por isso, nós não podemos deixar a febre chegar a essa temperatura, porque se as nossas proteínas sofrem o processo de desnaturação, o nosso risco de vida é gritante. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre as proteínas. A gente vai voltar para falar das funções dessas moléculas, que são, obviamente, tão diversas quanto a sua variedade, mas isso vai ficar para um próximo momento, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando as nossas redes sociais, @Renologia, para o Twitter, Instagram e também para o TikTok. Deixo também aqui o nosso podcast, o Articulando, que você pode encontrar tanto aqui no YouTube, quanto também no Spotify e no Google Podcast, o nosso canal na roxinha e, é claro, o meu grande beijo a todos e a todas, tá bom? Até a próxima!